Bem, pessoal, bom dia a todos. Então, dando continuidade aqui à última aula, a gente tinha falado sobre as formas de dimensionamento no último encontro, e o primeiro critério de dimensionamento foi a capacidade de condução de corrente, né? Então, o dimensionamento dos fios é importante porque a gente tem que dimensionar um fio que seja capaz de suportar as exigências térmicas, né, da passagem da corrente para alimentar as cargas. Então, não tem como fugir. Sempre que a gente tiver a passagem da corrente por um condutor elétrico, esse condutor vai aquecer, certo? Ele vai aquecer em algum momento. Então, o, a, o, a utilidade do dimensionamento, dos critérios de dimensionamento, estão relacionados aí com definir o menor condutor possível para que seja possível alimentar os equipamentos de forma a não superaquecer os fios, podendo causar uma série de problemas que esse superaquecimento causa, né? Desde quedas de tensão, até mesmo um derretimento do isolante, na maioria das ocasiões, né, principalmente instalações residenciais, é um isolante que não tem muita resistência a altas temperaturas, que é o PVC. Então, tudo isso aí tem que ser considerado. E aí a norma prevê algumas situações, a gente falou na última aula, a primeira sobre a capacidade de condução de corrente, onde basicamente a gente vai ver a corrente que vai passar naquele circuito, e dependendo do valor daquela corrente, a gente vai escolher um condutor que suporte pelo menos essa corrente, né? Um condutor que tem uma capacidade de condução de corrente maior ou igual à corrente que vai estar passando normalmente naquele fio. Então, a gente falou sobre os condutores existentes, né? A gente vai utilizar nas instalações de baixa tensão, na maioria das instalações, o condutor isolado, que é só o fio de cobre mesmo, com esse isolamento, que pode ser em PVC, XLPE ou EPR. Geralmente o PVC para instalações residenciais, comerciais, o XLPE e o EPR para instalações industriais, certo? E a grande diferença está na capacidade térmica, né, dos condutores, dos isolantes, desses isolantes. A gente tem aqui uma capacidade térmica desses dois últimos aqui bem maior do que o do PVC. Em contrapartida, a principal desvantagem é que eles não são muito maleáveis, não são muito flexíveis. Então, eles são isolantes mais duros, né? Acabam quebrando com mais facilidade, acabam tendo uma má resistência mecânica, né? E baixa flexibilidade, esses dois. Já o PVC não, ele é bem flexível, ele suporta tranquilamente, tem boas propriedades mecânicas, né? E aí a gente viu como calcular essas correntes a partir da potência. Então, se você tiver a potência em 1 watts do equipamento, vai ter que acompanhar também o fator de potência desse equipamento. E com isso a gente consegue calcular a corrente que vai demandar essa instalação. Só que a gente tem o seguinte, pessoal, tem muitos equipamentos para tomadas de uso geral, a gente dimensionou, né? E as potências já vêm VA. Então aí é bem tranquilo, né? Para calcular a corrente, a corrente vai ser igual à potência em VA dividido pela tensão. Já alguns equipamentos, principalmente os equipamentos que vêm de tomada de uso específico, você só tem geralmente a informação em watts. Então, e também, de certa forma, essas informações têm uma certa variação. Não tem como, às vezes, você saber exatamente, na hora do projeto ainda elétrico, saber qual marca,
qual o modelo do equipamento que vai ser instalado, seja ele um ar-condicionado, seja uma lâmpada, qualquer que seja esse equipamento, um refletor, um, um elevador, enfim, uma bomba para uma hidromassagem, uma banheira. Então, não tem como você, na maioria das vezes, né, saber necessariamente qual equipamento vai estar ali. Então, a gente acaba utilizando algumas tabelas com valores médios, que as próprias concessionárias, livros, têm. E aí a gente vai entrar agora na norma da Equatorial, certo? Como é que vocês encontram as normas da Equatorial? A gente vem aqui, bota lá Equatorial Alagoas no Google, e vai lá aqui no site da Equatorial, certo? al.equatorialenergia.com.br. A mesma coisa você pode fazer nas outras distribuidoras, qualquer cidade que você estiver trabalhando. E aqui a gente vai lá em normas técnicas, certo? Eu encontrei aqui normas técnicas, é aqui mesmo. Normas técnicas, lá no site da Equatorial, da distribuidora local que você esteja. E a gente vem agora em lista de normas técnicas. Pronto, aqui aparece a lista de normas técnicas. Aí essa daqui, NT001, mas tem outras aqui, ó. Fornecimento de energia elétrica em média tensão, aqueles clientes já de maior porte. Em alta tensão, para clientes de maior porte ainda, certo? Então, tem várias potências aqui que você pode se enquadrar em uma ou outra categoria. E tem outras normas aqui, né? Projeto de rede de distribuição. Então, se estiver instalando um novo condomínio horizontal na cidade, condomínio fechado, então o pessoal vai ter uma rede de distribuição ali interna do condomínio. Então, os técnicos, engenheiros vão fazer o projeto baseado nas normas de rede de distribuição da própria rede, da própria distribuidora local. Ó, rede de distribuição subterrâneas. Então, se for necessário fazer algum tipo geralmente a gente vê redes de distribuição subterrâneas em edificações ou que tem um poder aquisitivo maior, então em condomínios horizontais de luxo, né, onde o pessoal não quer ver a rede aérea, então acaba se colocando tudo por baixo, tudo de forma subterrânea, e aí, logicamente, vai ter um custo bem mais elevado de instalação, por ser tudo subterrâneo, mas em contrapartida vai ter também como os condutores não vão estar expostos às intempéries, né, da superfície, como chuvas, raios, batida de carro, né, que é o abarroamento, entre outros problemas, são redes bem mais estáveis, né, no seu funcionamento. Então tem essa vantagem. Mas também são bem mais... Professor, Oi. tem algum estudo que fale tipo da porcentagem do custo de uma instalação aterrada em comparação com uma normal, cotidiana? Tem, na verdade, assim, a gente tem basicamente quatro. Eu tenho até um material, depois eu vou dar uma procurada aqui. Mas aí a gente tem vários níveis de redes subterrâneas, né? A gente tem daquela que é só os condutores subterrâneos e os transformadores, tudo fica na superfície, inclusive em postes, mas você só vê meio que o poste em cima e depois os fios vão tudo por baixo. Tem aquela que é 100% subterrânea, então o próprio transformador fica embaixo, então essa é a mais cara de todas, porque os transformadores, por ter ali uma média tensão, eles têm que ter uma distância entre os condutores, então para ficar embaixo da terra, ele tem que ser meio que tudo mais apertadinho, né, miniaturizado. Então os transformadores são mais caros, os dispositivos de proteção são mais caros, tudo eleva o valor consideravelmente. O isolante, às vezes, não é o ar, às vezes ele fica enclausurado ali, os condutores, né, porque o ar
a uma certa distância, né, e até um nível de tensão, ele deixa de ser isolante e passa a ser ele é rompido a sua resistência dielétrica, que a gente chama, né? Então, aquela capacidade de isolamento é rompida e acaba, se você colocar dois fios próximos um ao outro, acaba que vai haver um arco elétrico ali, se for o ar. Então, alguns equipamentos têm um isolamento por SF6, que é um tipo de gás, é o transformadores SF6, cadê o nome do gás aqui? Hexafluoretano de enxofre, aqui, ó, hexafluoretano de enxofre, que é um meio isolante, né, bem melhor do que o ar. Então, isso tudo vai subindo o preço dos equipamentos, vai ficando cada vez mais caro esse tipo de equipamento e torna esse isolamento bem mais caro mesmo do que uma rede aérea normal, né? Então, são bem mais caros, dependendo, quanto mais enterrado tudo, mais caro vai ficando. Às vezes, mais do que o triplo, quádruplo, a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado aqui para ver como é que está hoje o preço. Mas, certamente, é mais de 2 vezes mais caro, né? Por isso que tem que valer muito a pena esse tipo de instalação. E aí, as redes subterrâneas, as redes de distribuição subterrâneas geralmente são mais utilizadas em áreas que demandem Tem uma imagenzinha bem... Pronto, aqui uma imagem bem legal, essa daqui, ó. Só que tá pequenininha. Aqui tem transformador, tudo embaixo, né? Então, quando tem um centro histórico de uma cidade, uma região que tenha uma necessidade de ser mais esteticamente mais apresentável, né? Então, utiliza-se esse tipo de rede para você ver tudo, não ver nada, né? Até visualmente ser mais agradável. O problema de estar lá embaixo no subterrâneo é que você vai estar dividindo espaço com tubulação de água, esgoto, e aí telefone também não pode ser, não tem lógica, né? Se você está botando a parte elétrica, tem internet, tem telefonia, tudo subterrâneo também. Tudo que iria em cima do poste vem subterrâneo, gás, né? Que já vem pelo chão mesmo. Então, vai estar tudo ocupando o mesmo espaço ali e pode causar algum acidente. Não sei se vocês lembram lá no Rio de Janeiro, né? Que foi acho que é Bueiro, Rio de Janeiro. Pronto, aqui, ó. Bueiro explode no Rio de Janeiro. Acho que foi em 2014, eu não lembro bem. Deixa eu ver aqui se eu encontro a notícia. O bueiro explode em Copacabana. O bueiro da Light explode, uma pessoa ferida. Foi mais recente, ó, 2020 mesmo. Isso acontece quase sempre, porque só no Rio bueiros explodem. Enfim, isso tem uma certa frequência que ocorre, né? Então, o bueiro acaba explodindo porque aqui dentro tem vários sistemas. Tem vários sistemas compartilhando ali o mesmo espaço, né? Inclusive tubulação de gás e eletricidade bem próximo dos outros. Então, se há algum faiscamento, a probabilidade de uma explosão ocorrer é grande, né? Então, se não houver uma manutenção adequada, ou se o equipamento simplesmente for danificado e não tiver um afastamento. Então, vai ter uma mistura de gases lá no subsolo, e aí, quando o fio danifica, o transformador tem algum problema, só que tem um vídeo aqui do bueiro explodindo, mas aqui não tem. Deixa eu ver aqui, pronto, aqui tem um vídeo. Então, o bueiro explode, Copacabana, zona sul do Rio, foi ano passado. Maria, publicidade de 1 minuto e meio, meu filho, aí você tá... Não, então esse daqui, não tô querendo deixar a gente assistir, não. Deixa eu ver outro aqui. Enfim, mas aí não é muito difícil a gente encontrar esse tipo de informação de bueiro explodindo. 2016, então acaba que, se não mantido adequadamente,
tem algumas desvantagens, né? Os sistemas subterrâneos. Aqui tem vídeo, pronto, aí, ó. Então, quando se mistura todo mundo no subsolo, né, acaba tendo a probabilidade de um risco, de um incêndio, de alguma coisa nesse sentido. E aí o rio tem várias, por exemplo, aqui mesmo, você não vê muito poste, acho que não tem, é tudo subterrâneo, né? Só tem o poste de iluminação, mas toda a rede subterrânea. Então acaba que ocorre esse tipo de problema e o pessoal tem que fazer a manutenção depois, né? Então tem suas vantagens e desvantagens, né? Sempre... Olha o bueiro pegando fogo. Então tem alguns riscos envolvidos, principalmente em zona urbana, quando é dentro de um condomínio é mais tranquilo. Mas vamos lá. Mas assim, a questão de preço tem que ver, mas aí é mais do dobro, triplo, certamente. Não é uma coisa assim, 10, 20% maior, mais cara, não. São um número de vezes mais caro, né? E para baixa tensão, que a gente está em cima, a gente vem aqui na norma 1, certo? E vamos ver aqui na fornecimento de energia em baixa tensão. Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, blá, blá, blá. E a gente vem aqui no cálculo de demanda, vamos ver se a gente encontra, está aqui, ó. Determinação da demanda, cálculo da demanda da instalação. E aqui vai ter algumas informações. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. É uma norma relativamente recente, né? Tem menos de um ano. E aqui ele determina como calcular a demanda. A gente vai falar um pouco, que eu já até iniciei na aula passada, né? Quando a gente falou em demanda, é o seguinte, não tem lógica eu dimensionar uma instalação, para uma carga, para uma corrente, para uma demanda que ela nunca vai suprir. Então, se eu considerar ali todas as tomadas aqui da minha casa, eu devo ter aqui, não sei, por umas 40 tomadas, vamos supor. Eu nunca vou usar essas 40 tomadas simultaneamente. E mesmo que elas estejam ligadas a algum equipamento, a televisão vai estar em stand-by em um momento, o liquidificador não vai estar ligado, o micro-ondas vai estar só no reloginho. E mesmo se, só por ruindade, só para maldade mesmo, eu vou lá, pronto, esse projetista aqui não dimensionou direito. Só para fazer o mal, eu vou ligar tudo ao mesmo tempo. As tomadas acabam sendo, na própria norma, né, nessas regrinhas que eu mostrei para vocês, acaba tendo uma folga já, natural. Então, dificilmente você vai ter um ponto de iluminação na sua casa hoje, efetivamente, de um banheiro com 100 VA de potência, que é o que você dimensiona, pelo menos, né? Então, porque você vai estar usando lâmpadas ou fluorescentes ou LED, ninguém usa mais lâmpada incandescente. Então, você vai ter ali, ao invés de ter uma lâmpada incandescente de 100 watts, 100 VA, você vai ter efetivamente uma lâmpada LED de 15 watts. Então, mesmo se estiver ligado, dificilmente vão estar na potência máxima que foi projetada. Então, naturalmente, tem uma folga. E aí a norma, ela prevê, tanto os livros como as próprias normas das distribuidoras, prevêem um chamado cálculo de demanda, né? E o cálculo da demanda é a previsão efetiva do que vai ser usado, desconsiderando aí a coincidência, né? A coincidência aliás, considerando, né, a inexistência dessa coincidência de equipamentos simultaneamente ligados, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso daqui, mas o que eu queria mostrar aqui é a tabela de equipamentos que estão disponíveis. Ó. Pronto. Então, se eu não conheço a potência de um boiler, por exemplo, de 400 litros, aí você vem aqui e diz, não, o camarada vai colocar um boiler lá de 400 litros d'água na casa dele para aquecer a água, né, quando as placas solares solar térmicas lá, elas não estiverem captando um sol muito forte e a água ficar meio fria, então o que acontece? Entra uma resistênciazinha para aquecer esses 400 litros de água. E aí a resistência aproximada de
de boilers de 400 litros tem 2.500 watts. Talvez tenha alguns de 2.700, outros de 2.300, mas a média aqui é 2.500. Inclusive tem um fato interessante, né? Esses boilers são muito usados em hotéis, né? Que é muito caro você colocar um chuveiro elétrico num hotel de maior porte, né? Para cada casa, para cada quarto, né? Para ser alugado. Então, fica muito caro. Aí o pessoal acaba tendo um sistema de aquecimento geral, né? No hotel. E aí eu fui num evento aqui em Maceió, teve uma temporada que fez muito, choveu muito, teve uns deslizamentos. Eu esqueci agora o ano, faz uns 3 anos. Teve muita chuva e por muito tempo no mês ali de junho, julho, eu acho. E aí teve alguns deslizamentos de terra, teve gente que foi soterrada, foi uma coisa bem complicada aqui na cidade de Maceió. E aí, devido a esse período longo, né, anormal de chuvas, a maioria dos hotéis de Maceió não tinham, vamos dizer, um dimensionamento tão adequado dos boilers. Então, eles não tinham as resistências, né, tão robustas quanto elas deveriam ser. E aí, porque tinha sol o ano todo, né? Então, geralmente ficava alguns diazinhos ali sem muito sol, mas os outros dias, com o sol mesmo, não precisava nem ligar a resistência, porque o próprio aquecimento solar dava conta. Mas aí um instalador, né, um fabricante dessas. Só um minutinho. Aí um fabricante, ele veio, foi chamado em Maceió nessa época, porque tava todas as resistências queimando. Essas resistências aqui, que parecem uma resistência do chuveiro, né? Elas estavam queimando com muita frequência, porque estava ficando muito tempo ligada, né? Então você vê como a mudança no clima afeta até a economia de uma região, né? Porque todas as resistências queimaram simultaneamente assim, todas não, mas boa parte da maioria dos hotéis de Maceió, que usam esse tipo de aquecimento solar térmico, e quando não tem sol suficiente, ele liga esse boiler. Aí eu lembrei aqui do fato, quando eu peguei o primeiro equipamento que foi logo o boiler, né? E aqui tem vários outros equipamentos, só eu observo tudo em watts, né? Então, o equipamento que mais tem potência na casa da gente é o chuveiro elétrico. Cadê ele? Bomba. Chuveiro. Não tem chuveiro. Aparelho de aquecimento. Fator de demanda. Depois a gente vai ver. Eu queria saber se o cara não botou resistência do chuveiro elétrico, rapaz, aqui. Carga mínima de iluminação e tomadas. Depois a gente vai ver. Aqui, fluxo luminoso de lâmpada LED fluorescente. Isso aqui já é para outro momento. Partida de motores. Enfim, acabou não colocando aqui o do chuveiro elétrico. Elevadores. Aqui já são desenhos. Mas os chuveiros, acho que a gente já mostrou aqui alguns momentos, né? Tem resistências ali de 4.400 até 7.500 watts. Então, são correntes elevadas, com essa variação aí. Mas aí você só pode consultar essas tabelas de equipamentos. Eu tenho a norma da CELP aqui, ó, salva, só para a gente ver aqui algumas. A norma. Aqui, norma CELP. Norma CELP. Baixa tensão aqui, ó. Então, lá na CELP, que é a de Pernambuco, né, também tem, que já está bem desatualizada, deve ter tido várias atualizações. Mas também tem uma tabelinha de equipamentos, talvez eles tenham mantido até a mesma, que é essa daqui, ó. Potência de aparelhos eletrodomésticos. Então, tem várias potências aqui, ar-condicionados de várias potências diferentes, aquecedor de água, e chuveiros elétricos, em algum momento, eu acho que tem aqui, ó, deles. Aqui, chuveiro elétrico, 6.500, chuveiro de 4.400,
Esse chuveiro acho que não existe mais, não. 2.500 watts, nunca vi. Não sei nem se já existiu em algum momento. Tá aí, mas eu nunca vi, não. Carregador de celular, 5 watts. Potênciazinha bem pequenininha. Hoje já tem alguns de 12, 20, 25. Tá? Potências mais elevadas. O que mais aqui? Depenador de galinha. Acho que ninguém vai dimensionar um depenador de galinha aqui pra gente, mas elevador, porque também tem equipamentos aqui para várias aplicações, né? Não só residenciais, mas na agropecuária, para fazendas, para indústria, para comércio de vários tipos. O pessoal coloca aqui vários tipos de equipamentos diferentes, freezers de vários tamanhos, geladeiras de várias capacidades, enfim. Máquina de lavar, tem, deixa eu ver outra coisa aqui interessante, prensa, raio-x. O raio-x é um equipamento que tem uma altíssima potência, né? Raio-x de 12.000 watts. Então, tem algumas cargas especiais, né, que acabam demandando uma potência considerável. Enfim, mas eu quero demonstrar a importância de sempre visitar as normas para a gente ter uma noção desses equipamentos, certo? Da potência desses equipamentos. E vamos lá agora para o... Pronto, determinar. Então, aqui, vou fazer a somatória da potência, né, dos equipamentos ligados na unidade consumidora, e os cálculos devem considerar aparelhos com previsão de serem adquiridos e conectados em instalações futuras. Pode considerar valores médios encontrados nas tabelas das concessionárias. O nosso livro também, no Hélio Creda, também tem uma tabelinha com algumas potências, né? Só que, como eu disse para vocês, a gente vai acabar não usando 100%, né, da demanda. Opa. A gente vai acabar não usando 100% simultaneamente dos equipamentos que a gente tem em casa. Certo? É importante você ter ideia do 100%, mas depois eu vou aplicar nesse 100%, que é essa potência instalada, né? Certo? A probabilidade dela ocorrer simultaneamente, que é o que eu desejo mesmo, que é a demanda máxima. A gente tem a potência instalada, ou pode ser conhecida como demanda instalada, ou demanda total, ou potência total, enfim. E a gente tem aquela demanda máxima, que é aquela demanda simultânea, que vai ser menor ou igual aqui à demanda máxima, né? Só vai ser maior em algum momento se houver uma sobrecarga, né? Alguma coisa fora do normal. Mas em situações normais, né, adequadas, você vai... A potência dos seus equipamentos em nenhum momento pode ultrapassar a potência nominal desses equipamentos em si, né? Então, se houver ali uma sobrecarga em algum momento. Então, a gente vai pegar nas normas, né? Eu passei ali rapidamente, mas vou falar agora com mais detalhe, essas tabelinhas de informando, né, qual é o fator de demanda. O fator de demanda é um valor percentual que vai ali até 1, certo? Até o 100%, e é relativo à divisão aqui entre a coincidência máxima de equipamentos ligados simultaneamente e o total deles, certo? Então, aqui, isso aqui é da CELP, né? Porque na época aqui ainda não tinha esse... Vou até atualizar aqui com... Mas eu mostro aqui a própria norma, né, atualizada da Equatorial. Então, isso aqui era da CELP, que eu peguei naquela norma da CELP, que eu mostrei para vocês, onde tinha aqui os fatores de demanda. Aqui, por exemplo, é 100%, nos auditórios, bancos, porque esses estabelecimentos comerciais podem estar lotados em algum momento. Então, tem um auditório, salão, um teatro, um auditório de uma faculdade, de uma universidade, pode ser em algum momento que esteja todo mundo ali dentro. E eu preciso ligar o ar-condicionado no máximo, preciso ligar a iluminação toda,
Então, não tenho que... É 100% fator de demanda, ou seja, vai ter algum momento que eu vou ligar tudo simultaneamente. Então, auditórios, salões, bancos, barbearia, salão de beleza, clube. Aí já a escola já muda um pouquinho, é 100% para os primeiros 12 kVA, 50% para o QCD. Escritório já muda um pouco, é 100% para os primeiros 20 kVA, 70% para o QCD. Garagem comercial, 100%, hospitais, 50%. E aí vai. E até que a gente chega aqui no que nos interessa, né, que são residências isoladas. Residências isoladas, quanto maior a potência, vocês vão observando aqui, quanto maior a potência instalada, menor vai ficando a probabilidade de tudo ali ser ligado simultaneamente. Então, vai de 86% até 45%, essa probabilidade. Então, quanto maior a potência instalada em cada circuito de uma residência, menor vai sendo essa probabilidade das cargas estarem ligadas simultaneamente. A gente vai usar isso de circuito em circuito. Essa daqui para iluminação de pequenas tomadas e eletrodomésticos. Aí vamos ver lá na equatorial como é, né? Na equatorial, a gente tem o seguinte, ó, quando a gente fala em demanda. Primeiro tem o cálculo da demanda, efetivamente, né? Esse cálculo da demanda deve ser dado em volt ampere, em S, né, que é a potência aparente. Então, esse primeiro cálculozinho aqui é só ele convertendo tudo para kVA, certo? Então, o que tiver, porque geralmente, como eu já comentei aqui, a maioria dos equipamentos, quando você vê uma lâmpada, né, tá lâmpada fluorescente, já tem até aparecido ali. Mas quando a gente coloca, já vem a informação em watts. Opa. Já vem a informação em watts, ó, 150 watts, 20 watts, 40 watts. Só que a lâmpada fluorescente, principalmente, ela tem um baixo fator de potência. Tem que saber aí qual é o fator de potência da lâmpada. Fator de potência. A gente tem que ter uma noção, porque normalmente é um fator de potência baixo. Tem algumas que têm um fator de potência mais elevado, mas normalmente são baixos fatores de potência, certo? De lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas incandescentes a gente sabia que era, pelo próprio funcionamento, era 100%, o fator de potência era 1, né? 100% da potência em VA era usada de forma ativa. Mas a fluorescente e a incandescente não acontece, a fluorescente e a LED não acontece isso. Então, o que a norma faz, ela diz, olha, pega essas potências aqui de vários equipamentos, como esse A aqui são de lâmpadas, em geral. E aí ele já diz, e divide pelo fator de potência. Ele já diz, ó, LED considere 0,7, um fator de potência médio, fluorescente 0,5. Se tiver lá bem claro que na lâmpada fluorescente ela usa reatores de alto fator de potência, aí bota 0,9. Se não tiver nada, deixa o 0,5 mesmo. Certo? Se for incandescente, maravilha. Incandescente que ninguém usa mais, mas todo mundo sabe que deve saber, né, que o fator de potência é 1, que é uma resistênciazinha basicamente que tem ali dentro. Então, eu vou pegar essas potências em watts e dividir pelo fator de potência. Recapitulando, se for LED 0,7, só para transformar em VA, né? Essa potência aqui. Aí B é para dizer, ó, demanda de todos os aquecedores. Beleza, direto, né? Se tiver um chuveiro elétrico, se tem um chuveiro elétrico de 6.500 watts, é uma conversão direta. 6.500 watts é igual a 6.500 VA. Pronto. Porque o fator de potência é 1. Certo? Então, se tiver chuveiro, forno elétrico, aquecedor, assadeira elétrica, tudo que está relacionado, que tem uma resistência aquecendo, fogão elétrico, o que tiver ali uma resistência aquecendo, fator de potência igual a 1. Estamos ainda só no cálculo da demanda, né? Na verdade, aqui essa referência está chamando de demanda já, né? Mas está chamando de demanda. Depois a gente vai ver a demanda máxima, né? Que é o fator de demanda que vai me dar.
C, aí o C divide por 0,85. Vamos ver quem é C aqui. Aparelho eletrodoméstico, geladeira, televisão. Então você vai pegar ali, sua geladeira é de quantos watts? Tantos watts, divide por 0,85, você descobre quantos VA ela tem. A televisão tem quantos watts? X, divide por 0,85. Isso aqui eu vou fazer quando eu vou fazer isso daqui, pessoal? Quando a gente já tiver o equipamento que vai instalar lá, né? Se você estiver dimensionando como a gente fez, que já saiu em VA, maravilha, é só botar lá já essa tomada de uso geral, né? E já bota lá o VA, pronto. Já está somando aqui aquelas cargas daquele determinado circuito que você vai dimensionar. Beleza. A ideia, aparelho de ar-condicionado. Aqui é interessante, vai ser uma tomada de uso específico, o ar-condicionado. Então, fazer o quê? Tem, conforme a tabela 10, fatores de demanda, note que se tratar de uma... Vamos lá para o ar-condicionado, tabela 3, né? Ele sugeriu a gente ver. Tabela 1, 2, 3. Ar-condicionado, condicionadores de ar. Se for split ou janela, geralmente numa casa, você não vai colocar num quarto. O que acontece aqui no Brasil como um todo, né? Dificilmente a gente vai ter, a não ser uma cidade muito quente, né? Você vai colocar um ar-condicionado numa sala de uma casa, né? Já vi até alguns apartamentos com ar-condicionados na sala, mas eu acredito que 90 ou mais por cento, 95, 96% dos ar-condicionados vão ser instalados em quartos, certo? E se você não tiver um quarto assim muito grande mesmo, dificilmente também esteja numa cidade ou um ar-condicionado virado muito para o sol, enfim, um quarto muito, uma parede muito para o sol ali no final da tarde, não vai ter necessidade de ter um ar-condicionado maior do que 12 mil BTUs. Talvez 18 se o quarto for muito grande mesmo, assim, tiver num ambiente muito quente. Mas aí 22, 24, 30, 60, isso daqui para um quarto, se você quiser, é totalmente desnecessário. Não tem necessidade dessa potência toda, certo? Mas aí é bom, logicamente tem o técnico responsável deve fazer algum tipo de dimensionamento, né? Ou até no site do fabricante tem esse dimensionamento de ar-condicionado, você botar aí, vamos dimensionar ar-condicionado, aí você coloca algumas informações, ele se baseia no volume do cômodo, no número de pessoas que vão estar ali dentro, tal, para sair o dimensionamento necessário para um ar-condicionado. Mas, como eu disse, geralmente não vai passar dos 18 mil. Acho que até dos 12 mil já está para um quarto de um tamanho ali até uns 20 metros quadrados, não vai passar muito disso daqui não, mas enfim. Aqui são as potências dos ar-condicionados split, que são os mais usados hoje em dia, e aqui do tipo janela, né? Que aqui eles são um pouco menos eficientes, os de janela, tem esse de 12 mil, tá 1.600 watts, esse de 12 mil split consome 1.260 watts, né? E aí você vem aqui, consulta, coloquei lá, né, na minha tabelinha o D, né? Aí vamos continuar aqui pelo E. O E já tem outro equipamento, que é motores e bomba d'água. Então, se tiver alguma cisterna ou se for uma edificação, já é um prédio, né? Para quando precisar, tiver mais de 2 andares, que precisar bombear água da rua para uma caixa d'água, aí você vai acabar usando esse tipo de bomba d'água. E aqui tem a formulazinha para considerar, mas normalmente não, uma residência não precisa muito de uma bomba d'água, a não ser ali no filtro de piscina, talvez, uma casa que tenha piscina, ou uma hidromassagem, de uma banheira de hidromassagem, uma hidromassagem na piscina, aí talvez se valha a pena usar isso daqui. Aí a formulazinha lá, ela define que vou multiplicar uma constante K pela potência em watts, dividir aqui pelo fator de potência de 0,85 fixo. E a constante K se eu tiver uma bomba só é 1, se eu tiver duas bombas, mais de uma bomba, é de 0,5 a constante K. Aí aqui tem máquina de solda, que não é nosso caso, tem máquina de solda a transformador, tem ainda aparelho de raio-x, que ele diz aqui quanto deve ser usado para conversão da demanda, e pronto.
são os equipamentos. A gente vai utilizar só os primeiros, só para a gente fazer a continha, mas basicamente passa a continha para ver, convertendo todo mundo em VA. Certo? Essa daqui é o primeiro passo, né, do cálculo de demanda. Só a conversão em VA. E depois já vão vir algumas tabelas aqui, que é o ramal de entrada. O que é o ramal de entrada, né? Deve ter até alguma imagenzinha do ramal de entrada aqui embaixo. Deixa eu vir lá para as imagens. Bom, o ramal de entrada vai ser onde eu vou ter o meu medidor, fazendo parte do final do ramal de entrada, né? Então, vai ser o momento que eu vou fazer lá a minha derivação da distribuidora, do poste lá em frente à sua casa, da distribuidora. Vou fazer aquela derivação e vou trazer uma fase e um neutro, ou 3 fases e um neutro, dependendo se for monofásico ou trifásico, para dentro da minha residência. Então, cada distribuidora exige seções de fios específicos. Pronto, aqui, ó. Desenho tal, 17, medidor monofásico. Então, eu vou lá fazer essa derivação, né? Que, inclusive, cadê a legenda dele aqui? Então, farei essa derivação desse ponto do poste, né? Trazendo aqui para a mureta da minha casa. Tem que ter esse formatozinho aqui de bengala, o pessoal conhece tradicionalmente esse eletroduto curvadinho aqui, para que quando a chuva cair, né, não entrar aqui dentro desse eletroduto. Chegar no medidor e do medidor entrar na sua casa. Então tem todo um padrão, chamado padrão de entrada, determinando a seção dos condutores, determinando o sistema de proteção, os disjuntores que a gente vai ter que ter, tem todas essas exigências aqui pré-determinadas. Quando tem um poste, não tem muro a casa, já tem um padrão diferente. Enfim, tem várias formas diferentes aqui de fazer essa medição, dependendo do próprio mureta aqui em frente à casa, dependendo da infraestrutura da rua e da casa que está sendo alimentada, tem alguns padrões diferentes, né? Que são todos previstos aqui na norma. Aqui um detalhezinho, né, da derivação que sai lá do poste, da rua, né, da rede da rua. E aí traz aqui no caso, estou trazendo 4 condutores, 3 fases e um neutro para dentro da minha instalação, um sistema polifásico, né, no caso aqui trifásico. E aqui vem os detalhes e todos os componentes necessários, luva, haste de aterramento, disjuntor, enfim, toda a parte de eletroduto em si, em PVC ou outro tipo de material, conectores, etc., para que o construtor já tenha a lista de material necessária, né? E lá na tabelinha, vamos voltar lá para a gente ver como são os padrões. Pronto. Aqui. E aqui vem os padrões, né? Se dependendo da carga que você tiver na sua casa, da demanda que você tiver na sua casa, né? Então está aqui a carga em quilowatts. Se for até de 8 a 12 quilowatts, eu não preciso de uma instalação trifásica, bota monofásica mesmo. E aqui já vem a seção dos condutores que eu devo usar, já vem aqui o eletroduto de 3/4 que eu devo usar, já vem outras informações aqui de condutores que você vai precisar. Se for trifásico, tem outra tabelinha aqui explicando também. E vamos aqui para, depois das potências, pronto, aqui que é o importante. Fator de demanda, pessoal. Esse daqui é o fator de demanda, a tabelinha 4, né? É a tabela de fator de demanda aqui para aparelhos de aquecimento e eletrodomésticos em geral.
Aqui é aquela tabela de carga mínima. Dispositivo de partida motores trifásicos, determinação de demanda. Motor também. Fator de demanda para ar-condicionado é separado, para elevador é separado. Pronto, então são esses daqui. Vamos ver o geral, depois a gente vai ver o restante. Vamos até comparar com o vamos até comparar com os da CELP, né, para ver se bate. Então aqui a gente tem, ó, na tabela 4, se eu tiver para algum eletrodoméstico em geral, se eu tiver aqui um equipamento, uma unidade só do equipamento, eu vou usar o fator de demanda, e esse equipamento individualmente tiver menor do que, se for menor, igual a 3,5 kW de potência, eu vou usar o 0,8, 80% dessa potência como a potência efetivamente considerada para aquele circuito ser dimensionado. Quanto maior for o número desses eletrodomésticos em cada circuito, menor vai ficando o fator de potência, que é a menor probabilidade deles serem ligados simultaneamente. Eu chegando aqui em 10 equipamentos no mesmo circuito, né, eu já tenho 49% de probabilidade deles, que 49% dessa carga vai ser considerada no meu dimensionamento. Caso eles tenham até 3,4 kW. Se for maior que 3,4, é menor ainda, fica 34% do total que deve ser efetivamente considerado. Se os equipamentos forem... Pronto, aqui tem um fator de demanda, né, para tomadas de uso geral, não mais para tomadas de uso específico. Então aqui, ó, aqui ficou bem parecido com aquela que a gente tem, né? Auditórios, salões, bancos, barbearias, clubes, tudo 100%. Parecido com a da CELP. Auditórios, bancos, barbearias, clubes, tudo 100%. Aí parece que teve até um Ctrl+V, um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, tudo 100%. Aí escolas e semelhantes, vamos ver quanto é que deu aqui, escolas. 100 para... igualzinho. Fator de demanda bem parecido. 100 para os primeiros 12 kW, 50 para o QCD 12. Então ficou aqui igualzinho, 150, escritórios 10 e 70 para os primeiros 20, depois do QCD 20 para escritórios. 70, 170, então siga a mesma coisa. E vamos lá para a residência isolada, que é o que nos interessa. Hospitais, hotéis, igrejas, residências e edifícios de apartamentos, restaurantes similares. Então, para residências, são essas regrinhas aqui que são utilizadas. É um pouco diferente do que está lá na norma da CELP já, né? A CELP para residência, ela fazia aqui de kilowatt em kilowatt da carga instalada, da demanda total, né, da casa. Ela definia aqui de kilowatt em kilowatt e acima de 10, e dava aqui os valores dos fatores de demanda. Já na equatorial, ela define aqui, ó, 100 para os primeiros 10 kW, 100% para os primeiros 10 kW. Então, se a residência tiver até 9 kW de demanda dentro das suas instalações, né, é 100%. Pode ser que esteja todo mundo ligado simultaneamente. 35 para os seguintes 110 kW. Então, 35%. Então, se a casa tiver, por exemplo, 50 kW, que já é uma potência bem elevada para uma residência, mas se tiver 50 kW de potência instalada, os 10 primeiros vão ter 100% de demanda, de fator de demanda, e os 40 seguintes vão ter 35% de demanda.
E se tiver uma casa que ultrapasse aqui, no caso aqui 10, mas se ultrapassar 120 quilowatts, aí já vai entrar nos 25%. A partir dos 120 já vai ser 25% para o que exceder essas duas primeiras. Lembrando aqui, né? Se for 130 vai pegar 3 fases, né? Deixa eu anotar aqui, porque às vezes o pessoal. Eu já vi muitas normas, né? De gás, por exemplo, que o pessoal acaba se enganando. Deixa eu colocar aqui no quadro para vocês verem. Pronto, se vocês entrarem a gente pode até ver aqui rapidinho, na norma de gás, ou de... Essa daqui mesmo, né? Eu lembrei a de gás porque eu tive um problema com... Problema não, né? Foi um trabalho de conclusão de curso que isso teve que ser observado. Mas nessa regrinha está assim, do jeito que está escrito, né? 100% para os primeiros 10 quilowatts, 35% para os seguintes 110 e 25% para o que exceder 120 quilowatts. Pronto, é às vezes por uma falha de... Está escrito exatamente isso daí na norma. E às vezes por uma falha de interpretação da norma, né? O que o pessoal faz? Um projetista, por exemplo, chega lá, a minha instalação deu lá, calculei a demanda deu 150 quilowatts para essa minha instalação. Aí o camarada diz, 150 é fácil, professor. Eu li aqui na norma, na tabela tal, da norma tal, tem lá dizendo que o que exceder 120, se tiver, olha a interpretação, se tiver acima de 120 kW é 25%. Então a demanda máxima é igual a 0,25 vezes 150, que vai dar um quarto, né? Que vai ser aqui um meio é 75, vai ser 37,5, né? Tem lógica isso daqui, pô, até um pouquinho depois, 150 quilowatts ficar aqui. Eu disse, não tem lógica isso aqui, está errado. A sua interpretação da norma foi inadequada. O que quer dizer aqui? Dos 150, a gente vai dividir 150 em 10. A gente vai analisar esses 10, porque são os 10 primeiros. Depois a gente vai analisar para os seguintes 110, então vamos analisar os 110. Então já analisamos 120, e depois o que exceder 120, que foi 30. Então vamos analisar todos aqui, ó, 10, 110 e 30, que totalizando aqui dá 150, que era o total que a gente tinha. Então desses 10 primeiros é 100%, é 1 vezes 10. Os 110 seguintes é 35, é 0,35 vezes 110. E os 30 que ultrapassaram aqui os 120 é 25, é 0,25 vezes 30. E ver quanto dá. Isso daqui vai dar... Só para fazer aqui no olhão aí de 35. Qualquer calculadora sobre isso aqui. 0,35 vezes 110 dá... Então aqui vai dar 10, né? Mais 38,5 mais... Aí aqui vai dar 7,5, na verdade, né? 7,5.
Aí aqui essa soma, mais 10, mais 7,5, dá 56 kilowatts. Certo? Então aqui, essa interpretação dessa norma aqui, isso daqui é bem parecido com o consumo de gás, né? Na conta de gás, ele é bem, acho que o de água também. Eu não sei se na Casal é assim, mas algumas distribuidoras de gás, de água também usam essa mesma cobrança por patamares, né? Ao invés de ser um percentual aqui, é o valor do metro cúbico da água, ou o valor do metro cúbico do gás que está sendo consumido. Então, ele tem um determinado valor para os primeiros X metros cúbicos, depois um outro valor, depois, quando vai ultrapassando essas etapas, e aí você tem que calcular dessa forma. E não pegar o último valor aqui, não. É só multiplicar por 0,25. Não, não é fazer assim, né? Tem que ser por degraus, né? Certo? Então, essa norma aqui é a tabelinha de fatores de demanda da equatorial vigente. Então, a gente vai utilizá-la. Certo? Mas existem várias outras. Eu vou abrir o livro aqui e mostrar a tabelinha do livro. Existe. E a 5410 ela não obriga uma forma específica. Na verdade, ela nem dá uma tabela dela. A 5410 nem cita uma tabela, dizendo, essa daqui é a minha tabela. Não. Ela meio que deixa meio livre. Essa daqui foi a da Equatorial. A gente podia até para ver a diferença. Essa daqui é da CELP, né? A gente podia até ver a diferença. Como a casa, a gente botou aquela edificação de 150 kW. Se for uma instalação acima de 45, acima de 10 kW, fica 0,45. Então, seria só multiplicar 150 vezes 0,45. 67,5. A norma da Equatorial deu 56, né? Então, enfim, dependendo da norma, a demanda total pode dar maior ou menor, dependendo daquela norma específica a ser utilizada, né? Da distribuidora local, o que ela está falando. Então, isso daqui que se usa para iluminação e tomadas gerais, né, para esse tipo de carga em residências e edifícios de apartamentos. Então, a gente viu que o ar-condicionado tem seu próprio... Aliás, perdão. Aparelhos de aquecimento, né? E eletrodomésticos têm seu próprio, no caso, chuveiros elétricos, entre outros, equipamentos de uso específico, tem sua própria tabelinha de fator de demanda, e outros equipamentos e iluminação usa essa daqui já, essa regrinha aqui. Aí outros equipamentos são que a gente não usa tanto, aqui é uma conversão de watts de LED fluorescente em lumens, que é a efetiva capacidade de iluminar a energia radiante, né, em forma de iluminação. Aqui é para motores elétricos, sempre não vai ver, mais motor elétrico, mais motor elétrico. E aqui uma específica para ar-condicionados, né? Onde a gente vai ter, se a gente tiver no mesmo circuito, mesmo que a gente estiver dimensionando nesse momento, eu estou falando sempre o mesmo circuito, pessoal. Vocês estão vendo que eu estou aqui, então. Eu estou falando sempre o mesmo circuito. Porque se eu estou dimensionando o condutor do circuito 3 e tem um ar-condicionado no circuito 4, esse ar-condicionado não entra nessa conta. Vão entrar só os do circuito que eu estiver dimensionando. Certo? O circuito 3. Agora, se eu estiver dimensionando o circuito geral da casa, aquele que vem do quadro de medição ao quadro interno, aí todos os ar-condicionados da casa vão entrar na conta. Certo? Então, aqui, número de aparelhos. Se eu tiver 1 ou 2, o fator de demanda vai ser 100%. Se eu tiver 3 dentro do mesmo circuito, 88%, e assim sucessivamente, porque dificilmente eles vão estar ligados em potência máxima ao mesmo tempo.
Fatores de demanda para elevador, se tiver algum elevador, né? Interessante é que se tiver um só, logicamente, né, que é 100%. Quando ele estiver ligado, 100% dele vai estar em funcionamento, né? Só tem ele mesmo. Se tiver um número maior, aí já reduz ali a probabilidade de ter uma carga dividida é maior. Bem, então, segundo a norma da Equatorial, a gente vai se concentrar em três tabelas, certo? Para residências, que vão ser nosso caso, eu vou ter uma específica para chuveiros, que vão ser essas daqui. Aqui do lado direito, né? Potência individual maior que 3,4. Vai ser essa daqui. Vou usar essa outra aqui para tomadas de uso geral e iluminação. E, por fim, para ar-condicionados, vou usar... Então, essa tabela aqui foi a 5, a do chuveiro foi a 4. Então, a tabela 4, tabela 5 e tabela dos ar-condicionados aqui. E tabela 10. Tabela 4, 5 e 10. Vocês que a gente vai usar. Chuveiros elétricos, ar-condicionados e outras tomadas em geral. Porque em casa não vai ter elevador, não vai ter motor. Enfim, se tiver algum que tenha motor, aí você pode usar aqui também, mas dificilmente vai ter. Certo? Então é isso, pessoal. Vamos ver agora aqui um exemplo. Sim, continuando da CELP, ela tem também para chuveiro, esse daqui, para chuveiros elétricos ou aquecedores. Temos aqui também para fogões elétricos, que é essa daqui, para ar-condicionados, que é essa daqui. Já está bem diferente, né? Que é ar-condicionado de janela, nem o split aqui. Está bem diferente da Equatorial. De 1 a 10 ar-condicionados é 100%. Motores também tinha lá. Bomba de hidromassagem tinha lá também. Pronto. E eu quero fazer esse exercício. Quero que vocês façam esse exercíciozinho aqui, que é o seguinte. Aqui é como se a gente tivesse dimensionado uma casa dividido em 9 circuitos. Tá vendo? A gente tem 9 circuitos, né? E aqui foi, ó, um circuito para iluminação, o circuito 1 de iluminação, somou lá as potências, deu 1.100. Eu vou até mudar isso daqui para ficar já do jeito da norma da Equatorial, né? Vou tirar... Não, vou deixar mais simples. Considere os dados já em VA. Pronto, esqueço daqui. Atualizo lá no site também. Então já está em VA, para facilitar um pouquinho. Lembrando que se algum não tiver em VA, se for pegar algum equipamento e não tiver em VA, tem que entrar na norma aqui e encontrar essa forma de conversão, né? De watts para VA. No final das contas, eu quero que tudo esteja em VA, certo? Se eu tiver aqui iluminação, tudo em watts, ele já diz aqui o fator de potência para ser convertido para VA. Aqui eu já quero facilitar um pouquinho, já deixo tudo em VA. 1.100, 1.400, 5.000, 5.000, ou seja, 2 chuveiros na casa. Um circuito de tomada de uso geral, 3 circuitos de tomada de uso geral, um com 1.500, outro com 2.000, outro com 1.800. 2 fornos elétricos e uma tomada, um equipamento específico, micro-ondas de 1.500. Certo? Então, a gente tem aqui 9 circuitos dentro da minha casa, dividido em circuitos, 2 de iluminação, 4 de tomada de uso específico, né, que são 2 chuveiros, os fornos elétricos e o micro-ondas, e 3 tomadas de uso geral.
Então, essas daí são as divisões. E aqui eu faço 3 perguntas. Qual a demanda máxima de cada circuito? Então, vou olhar os circuitos individualmente e vou calcular as demandas máximas. Certo? Então, aqui, iluminação, iluminação, calcular a demanda máxima. Então, aqui, ó, só para já mostrando passo a passo como deve ser feito. Deixa eu diminuir aqui. Tem que eu vou tirar isso aqui. Acho que baixou aqui. Pronto. Pronto, então aqui eu vou fazer o seguinte. Deu ali o primeiro de iluminação, né? Então, de iluminação, eu vou visitar aqui a norma, a tabela 5, né? Aqui a tabela 5, que é de carga mínima, né? E demanda para iluminação e tomadas. Então, a demanda para iluminação e tomadas, vou usar essa regra. Então, se lá deu pronto, para iluminação, se lá deu 1.100 VA, então estou ainda aqui para esse circuito nos primeiros 10 dela, né? Então é 100%. Para esse circuito aqui é 100%, seguindo a regra da equatorial. 1.400, 100% também. 5.000, opa, agora já é chuveiro, né? Chuveiro, a gente tem uma tabelinha própria para chuveiro. Aparelhos de aquecimento e eletrodomésticos em geral. Se ele é de 5.000, então a potência individual maior que 3.500, tem 80% dessa potência. Vai ser feito o dimensionamento. Então, ao invés de fazer para 5.000, o dimensionamento, o cálculo da corrente, eu vou fazer para 4.000, né? Que dá 80% de 5. O outro chuveiro é a mesma coisa. Aí aqui, tomada de uso geral, já volto lá para a norma, para a tabela 5. Tomada de uso geral, vou vir para cá. Se deu abaixo de 10, 100%. E assim sucessivamente. Fornos elétricos, micro-ondas, vou naquela regrinha lá de cima. Que a outra que eu tenho aqui é de ar-condicionados. Nesse exemplo não tinha ar-condicionados, certo? Não tinha circuitos de tomada específicos, né? Circuitos, tomadas de uso específico para ar-condicionados. Não tinha aqui. E aí você calcula a demanda individual de cada um deles. E a corrente individual. Tendo a demanda individual máxima de cada um deles, eu consigo calcular a corrente só usar essa fórmula aqui. Certo? Já aqui o P sobre FP é o S, né? Só dividir por 220 volts. E já encontra aqui a corrente individual. E depois uma pergunta interessante, ó. E qual é a demanda máxima de toda a residência, somando tudo? Aqui já vai mudar, porque você já vai ver aqui, vou agrupar circuitos diferentes, né? Vou agrupar de qual forma? Ó, aqui, ó, eu tenho 3 tabelas, né? Eu disse para vocês, a 4, a 5 e a 10. A 4 para aparelhos de aquecimento e eletrodomésticos em geral, a 5 para iluminação e tomadas de uso geral, que é essa daqui, e a última, a 10, de ar-condicionado, que a gente não tem. Então, aqui, ó, para equipamento de aquecimento, eu tenho 1, 2, posso considerar esses 4 aqui, eu tenho esses 4. Então, a tabela 4 de fatores de demanda para aparelhos de aquecimento e eletrodomésticos em geral,
eu vou agrupar 5.000 mais 5, 10, mais 3, 13, mais 1.500, 14.500, certo? 14.500 lotes para 1, 2, 3, 4, 5 equipamentos. Então, venho aqui na norma, vejo, ó, individual. Ih, agora misturou, né? Porque tem uma parte que está abaixo de 3 e outra que a gente separa aqui os dois. Eu tenho 2 chuveiros que estão acima de 3.500, então eu vou usar 65% da potência dos dois para calcular a demanda total, né? Então a participação, ao invés de ser 10.000 VA, vai ser 65% disso, que vai ser 6.500 VA. Certo? E depois aqui, para 3 equipamentos, cada um aproximadamente de 1.500, né? Já tem 2 fornos, somando 3.000 VA. Então, já venho aqui para esse outro agrupamento, potência individual até 3.500, são 3, 70% dessa potência dos 3 somados. Então, vai ter 4.500 vezes 0,7. Certo? E o resto que sobrou foram 2 circuitos de iluminação e 3 de tomada de uso geral. Então, soma tudo. Aqui dá 2.500, mais 1.500 dá 4, mais 2.000 dá 6, mais 1.800 dá 7.800. Então, esses 7.800 VA, eu vou fazer o quê? Vai ser 100%, né? Porque eu vou estar na tabela 5, e até 10 é 100%. Então, beleza. Então, fica 100%. Vai ser usado aqui os 7.000 e poucos VA totais para dimensionar. Então, vou fazer essa soma dessas demandas máximas encontradas, que eu acabei agrupando alguns desses circuitos. Fiz a soma total. Depois é só calcular a corrente que vai alimentar. Se for monofásica, essa fórmula aqui. Se for trifásica, essa fórmula aqui, né? Então, se a gente fosse usar essa outra norma da CELP, já mudava um bocado de coisa já. Então, é isso daí, pessoal. Só quero que vocês calculem aqui qual vai ser a corrente individual de cada circuito, porque eu vou ter disjuntores específicos, né? Vou ter 9 pequenos disjuntores aqui, e depois, para isso, para que eu calcule esses 9 pequenos disjuntores, eu tenho que saber a corrente de cada um deles. E depois eu vou ter um disjuntor geral, que para que eu calcule e dimensione esse disjuntor geral, eu preciso ter a corrente aproximada que vai passar por todos esses equipamentos simultaneamente. Assim, a corrente somada, né, por todos esses equipamentos que vai passar no meu circuito. E aí eu vou considerar esses agrupamentos de diferentes circuitos, né, que vão somar no todo ali uma determinada quantidade de demanda máxima. Isso é importante para o próximo ponto, né, que vai ser aqui quando eu já vier para os fatores de correção e, finalmente, procurar na tabela qual o condutor que vai suportar aquela corrente. Então, quando eu vier procurar na tabela aqui, eu digo, olha, deu 35 watts. Então, eu vou procurar qual é o primeiro que suporta 35. Aí eu venho aqui. Aí qual é o primeiro que suporta 35? Aí eu venho aqui e vejo lá onde está instalado. Se tiver na alvenaria, esse daqui. Se for monofásico, eu estou agora nessa coluna aqui. Tá nessa coluna aqui. Monofásico, instalado na alvenaria. Então, eu vou procurar o primeiro que suporta 35. Esse aqui não suporta, não suporta, não suporta. 32. Pronto. O primeiro que suporta 35 é esse daqui, que suporta 41. E é o condutor de 6 milímetros quadrados. Certo? Então, o primeiro passo, efetivamente, é calcular a demanda e calcular a corrente de cada um dos circuitos individualmente e depois do circuito geral da instalação da casa como um todo. Certo?
esse exemplozinho aqui, pessoal, seguindo a norma. Bom, então eu vou querer de duas formas. Eu quero que vocês sigam aqui a norma da Equatorial, que é a do site, e a da CELP, para a gente ver as diferenças. Só para mostrar que pode ter diferença, né? Dependendo do estado que você esteja, a distribuidora, que é dona das suas normas, pode definir uma regra diferente. O próprio Hélio Creder, quando a gente vai olhar lá no livro, deixa eu ver em qual página tem a parte de demanda, ele tem essa tabelinha dele mesmo, né? Essa tabelinha de potências de equipamentos. Aqui, ó. Divisão, já passou. Dimensionamento, fator de demanda. Fator de demanda, residência. Tá aqui, ó. Já é diferente do que está na Equatorial. Até 1.000 watts, 80%, tal, quanto até a partir de 10.000, 24%. Bem diferente do que está na Equatorial. Bem diferente mesmo, né? Para 100%, para os primeiros 10 watts, olha que diferença. Para a Equatorial é 100%. Se a instalação tiver 10 kW, é 100% que eu vou utilizar. Pelo livro aqui, se ela tiver até 10, é 27%. Fator de demanda. Já dá uma diferença grande aí, já. Auditórios, salões, que estava tudo 100%, né? Clube, barbearia, o Hélio já considera 80%. Então, vamos seguir o que o Estado manda, né? Que é ele que vai aprovar ou não. E cada uma tem a sua regra específica, né? Então, tem aqui alguns exemplos do dimensionamento do Hélio Creder. Exemplo, no fim deste volume é um projeto completo de instalações. Dimensionaremos o alimentador do apartamento 201. Dê uma olhadinha no livro também aqui. Pode ajudar em alguma dúvida que vocês tenham. Mas é isso. Cada distribuidora tem a liberdade de fazer suas regras internas da forma que achar mais conveniente. E ela vai aprovar efetivamente só aquelas normas que estiverem de acordo. Não vão aprovar nada em desacordo com essa norma interna dela, né? E se tem é isso, a gente tem que obedecer a essas normas, mesmo sendo um pouco diferentes do que os livros determinam, em alguns pontos específicos, né? A gente tem que seguir aqui esses exemplos, tem que seguir o que está determinado lá. O fator de demanda é o fator por que deve ser multiplicada a potência instalada para se obter a potência que será realmente utilizada. Então, é só multiplicar aqui por esse percentual, a gente vai ter o total que efetivamente vai ser utilizado. Bem, pessoal, por hoje era isso. Façam o seguinte, eu quero que vocês façam, como a gente está... Eu quero que vocês façam aqui esse mesmo exemplo que eu tinha passado aqui lá no slide, né? Considerando tudo em VA já para simplificar um pouco. Eu quero que vocês façam esse mesmo exemplo aqui para as normas da Equatorial e para o que o Hélio Creder está falando. Para o que o nosso livro, né? Cadê o livro? Tá aqui. E para essa tabelinha aqui de fator de demanda para iluminação em pequenos aparelhos, tal, que a gente tem aqui no nosso equipamento. A gente tem aqui no nosso livro texto, né? Principal, livro de instalações elétricas do Brasil, esse aqui, ele está determinando essas regras aqui. Vamos tentar segui-las
e ver a diferença que dá. Vai dar uma diferença considerável, certo? De uma regrinha para outra. Mas é isso. Está lá na 3.8, certo? Na seção 3.8, na página... Não tem a página aqui, 125. Página 125. Eu vou colocar lá no AVA o link, a tarefa, né, para vocês fazerem um upload até segunda dessa atividade, ok? Bem, pessoal, por hoje era isso, era falar sobre demanda, e a gente conseguiu falar, mesmo tendo essa... Quando a norma não obriga uma coisa, não estabelece é meio flexível, né? Cada distribuidora, acaba que abre o leque de possibilidades para você calcular a demanda de uma instalação. Talvez quem usa... Pronto, uma das dificuldades, tenho até falado com os meninos aí do GBIM, que o BIM permite, o Revit permite, né, você preencher o fator de demanda que você quer. E aí eu tinha pedido para o pessoal fazer aquela atividade no semestre passado, de fazer o upload dos exercícios, né, do final do capítulo 2, e aí o pessoal fez no Revit e já preencheu lá valores de fator de demanda totalmente inadequados, né, ali, e não sabia nem o que estava preenchendo, né? Não sabia nem o que estava preenchendo, foi preenchendo ali de uma certa forma, de uma certa aleatoriedade, e colocou 1, 0,8, 0,9, 0,10, enfim. Acabou não preenchendo de forma adequada ali, e agora vocês já viram que tem várias fontes, né? A melhor a ser utilizada é aquela que vai efetivamente aprovar ou não o seu projeto, que é a da distribuidora local. Então, no caso de Alagoas, a norma da Equatorial. Então, é entrar ali na norma, procurar em qual dessas subdivisões se encaixa aquele circuito, ver qual é o nível de potência e preencher lá. Aqui, pela norma da Equatorial, eu tenho que usar um fator de demanda de 1, um fator de demanda de 0,8, um fator de demanda de 0,9, e você preenche lá, para que seja feito posteriormente o dimensionamento dos condutores, certo? Bem, pessoal, por hoje era isso. Alguém quer fazer algum comentário? Quer tirar alguma dúvida? Tranquilo? Então, eu agradeço a presença de todos. Daqui a pouquinho a tarefinha está lá no AVA. E lembrem de fazer aí com os dois, eu vou escrever lá, né? Mas lembrem de fazer tanto com a norma do livro quanto a do site da Equatorial. Eu vou colocar no meu site também a norma, né? Mas vocês viram o passo a passo de pegar a norma, é bem simples. É bom ali que já fica até aberto outras normas que vocês precisem, queiram consultar em algum momento. É só entrar no site da Equatorial, ir lá em normas técnicas e baixar a primeira, certo? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia a todos e até terça. Tchau, tchau, professor. Bom final de semana. Também. Até mais, professor. Tchau, tchau.